E nessa aula eu vou resolver questões relacionadas à prova do IFAL. Então, você que está se preparando para essa prova e quer arrasar, assista o vídeo até o final, porque eu vou resolver essas questões passo a passo, dando dicas para que você possa entender e compreender tudinho. Ah, Giz, eu não sei o que é a prova do IFAL, eu não sei o que é o IFAL. Então, veja que o IFAL é um exame, é uma prova para ingresso no Instituto Federal de Alagoas. Ah, mas eu não vou fazer essa prova, então eu vou sair desse vídeo. Não, gente, fica por aí, porque se você não faz essa prova, não vai fazer essa prova, você pode prestar atenção aqui, ver as dicas, as estratégias para que você possa utilizar em outra prova. Então fica aí até o final, dá o like para esse vídeo que está começando e já aproveita para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa eu ver sua cara. Você está inscrito, né? Muito bem. Então vamos começar para a questão de número 21. Lembrando que eu selecionei algumas questões dessa prova, tá bom? Então, uma dica que eu dou para os alunos é sempre começar lendo o comando da questão. Não vai começando já lendo de imediato o texto por completo, porque às vezes você lê o texto e você não consegue retirar nenhuma informação que te ajude na elaboração da estratégia. Ah, mas tem questão que você necessita sim ler o texto por completo, mas tem questão que não. Então a dica é, comece pelo comando, que é aquela parte que tem a pergunta, que ele sinaliza o que você deve fazer. Então aqui, ó, eu vou começar lendo por aqui, ó. Dessa forma, levando-se em consideração o cálculo da área do polígono, o número de triângulos obtidos nessa subdivisão é... Opa, então falou que vai ter triângulos numa subdivisão, mas isso não basta, não me ajuda a elaborar a estratégia para dar a resposta, para encontrar essa resposta. Então quer dizer que eu preciso voltar no texto completo e ir selecionando as informações que são relevantes. Então cada caso vai ser um caso diferente, mas sempre comece lendo o comando para você se situar, pensar o que essa questão vai te perguntar, para você já ir selecionando. Então vamos lá. Uma das maneiras de calcular a área de figuras planas é subdividi-la em figuras de área conhecida, com o objetivo de calcular a área de um dodecágono. Então vamos lá. Quem é que se lembra o que é um dodecágono? É muito importante lembrar os nomes dos polígonos, é a nomenclatura do polígono de acordo com a quantidade de lados. Dodecágono, veja que é um polígono que tem 12 lados. E todas essas informações que eu vou trazendo para você, caso você queira se aprofundar e tirar mais dúvidas, eu vou deixar as aulas relacionadas para que você possa tirar essas dúvidas, tá bom? Então, um dodecágono é um polígono que tem 12 lados. Eu não sei como calcular a área de um dodecágono. Então, como o enunciado disse, para calcular a área de algumas figuras, eu faço uma subdivisão em outras figuras de áreas conhecidas. Então, vamos continuar lendo. Então, com o objetivo de calcular a área de um dodecágono, que é um polígono regular de 12 lados, divide-se a área desse polígono em triângulos menores, porque nós sabemos qual é a área de triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2, para você que se esqueceu. Em que os vértices dos triângulos também são vértices do dodecágono. Dessa forma, levando-se em consideração o cálculo da área do polígono, o número de triângulos obtidos nessa subdivisão é. Então, eu já trouxe para você aqui o dodecágono, lembrando que ele não estava na questão da prova. Eu que desenhei aqui para você, para nós resolvermos a questão. Muitos alunos vão pegar aqui e vão começar a fazer a divisão passando pelo centro do dodecágono. Olha aqui, por exemplo, aqui eu formei um triângulo, aqui eu formaria o segundo triângulo e aí por diante. Mas você precisa prestar atenção numa coisa. Ele disse o quê? Que os vértices dos triângulos também são vértices do dodecágono. E veja uma coisa, quando eu fiz aqui esse primeiro triângulo, pensando que um dos vértices ia ser o centro do dodecágono. Acabei de dizer, um dos vértices é o centro do dodecágono, e não pode, porque ele falou que os vértices do triângulo também tem que ser vértices do dodecágono. Então, isso aqui
não é uma estratégia para que a gente possa resolver a questão. Então, o que eu vou precisar fazer nesse caso? Nós vamos pensar, então, ó, aqui é um vértice, aqui é outro vértice. Então, eu vou ligando vértice a vértice. Ó. Veja que eu não consigo ligar esse com esse do lado, mas eu consigo ligar... Deixa eu colocar aqui a nomeação para a gente ir falando que fica mais fácil, né? Então, vamos começar chamando aqui de vértice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. Então, eu vou ligar, por exemplo, então, o vértice A, não dá para ligar com o L, beleza? Mas eu posso ligar o vértice A com o vértice K. Formou um triângulo aqui, ó, formou o triângulo ALK, ó, formou um triângulo. Eu posso ligar o A com o J, daí formou o triângulo AKJ. Eu posso ligar o A com o I, eu posso ligar o A com o H, o A com o G, o A com o F, o A com o E, o A com o D e o A com o C. Não dá para ligar o A com o B daí, né? Então, veja que eu fiz essa divisão e todos os vértices do meu triângulo formado são vértices do meu dodecágono. Por exemplo, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, o AHG, ó, veja que os vértices formou um triângulo de vértice A, H e G. E os três vértices do meu triângulo também são vértices do dodecágono. E lembrando que ele falou isso no enunciado. Por isso que eu não pude fazer aquela formação de triângulos utilizando o centro do dodecágono. Muita atenção a essas palavras-chave, tá bom? Para a gente elaborar a estratégia. Então, com isso, eu consegui formar quantos triângulos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos formados. Então, aqui eu já tenho a alternativa que responde a minha questão, que é a alternativa de letra E. Número 10, são 10 triângulos formados. Veja se você conseguiu compreender bem como é que ficou esse enunciado, o porquê que eu não fiz a divisão em triângulos utilizando o centro desse dodecágono. Lembrando que a palavra-chave é que os vértices dos triângulos também são vértices do dodecágono. Aqui era muito importante você lembrar. E vamos para a próxima questão. Lembrando, dá uma lida no comando primeiro, né? Então vamos lá para o comando. Qual é o ponto de colisão desses foguetes após o lançamento? Então, eu já sei que essa questão, só lendo o comando, tá? Que essa questão se trata de foguetes, que esses foguetes vão ser lançados e vão colidir em algum momento. Mas isso não me ajuda em nada, eu tenho que ir para o texto da questão para elaborar essa estratégia. Então, vamos lá e já vamos aproveitar para grifar as informações que são relevantes. Dois foguetes com a mesma velocidade e com trajetórias parabólicas, isso é muito importante, essa palavra, já vamos grifar essa palavra, porque quando falou em parabólicas, você vai lembrar da parábola. E se eu tenho o lançamento de um foguete, o que acontece? Um foguete fez esse lançamento, ó, fez essa trajetória, ó, foi até seu ponto máximo e voltou ao solo. Então, fez uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E lembrando que eu tenho todas essas aulas para que você possa explorar esse conteúdo, tirar todas as dúvidas, tá bom? Os links você vai encontrar todos na descrição. Voltando à questão. Então, esses foguetes e com trajetórias parabólicas foram lançados do Sol. As trajetórias dos foguetes são descritas pelas funções F1, que é o foguete 1, é igual a menos 1/10 de x ao quadrado mais 5x. E o foguete 2 é menos 1/5 de x ao quadrado mais 8x. Então, veja que cada foguete tem ali a função que descreve a sua trajetória. Uma pessoa envolvida no projeto de lançamento notou que ambos os foguetes não poderiam ser lançados simultaneamente, pois, de acordo com essas trajetórias, eles iriam colidir. Então, qual é o ponto de colisão desses foguetes após o lançamento? Como que eu faço isso? Então, nós sabemos que nós temos duas funções ali. Então, para eu saber qual é o ponto que esses foguetes vão colidir, eu tenho que pensar nas coordenadas deles no plano cartesiano. E quer dizer que as coordenadas deles, para eles colidirem, tem que ser a mesma, né? Elas são iguais. Então, por isso, eu vou colocar aqui
que a função 1 vai ser igual à função 2. Então, as coordenadas de cada uma têm que ser iguais, porque eu estou procurando em qual ponto que esses dois foguetes vão colidir. Por isso, eu vou igualar as duas funções. Agora, eu sei quem é a função 1. Ela é menos 1/10 de x ao quadrado mais 5x. E quem é a função 2? É menos 1/5 de x ao quadrado mais 8x. Então, vocês viram que a estratégia aqui foi igualar as duas funções. Muito bem, agora você está olhando, está me parecendo que eu tenho que trabalhar com equação do segundo grau. Perfeito, para você que falou equação do segundo grau. Nós teremos agora que colocar essa equação do segundo grau na sua forma reduzida, para que nós possamos encontrar os valores de x. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu vou colocar todos os termos no primeiro membro e igualar a zero, igualar essa equação a zero. Então, vai ficar assim, ó, menos 1/10 de x ao quadrado mais 5x mais, lembrando que o termo que estava no segundo membro, quando eu trago para o primeiro, troca a operação. Lembra bem disso lá de equação, né? Então, vai ficar mais 1/5 x ao quadrado menos, olha lá, o 8x estava positivo, então ele vem menos 8x e aí fica igual a zero no segundo membro. Então, vamos dar uma ajeitadinha nessa nossa função agora. Você está olhando ali, tem fração, né? O que eu faço quando tem fração? Então, uma das estratégias é tirar o MMC. É você colocar o denominador 1 aqui no 5x e no menos 8x e tirar o MMC entre 10 e 5. Porque daí eu vou igualar todos os denominadores, deixo todos eles iguais, faço aquela parte da equivalência e posso cancelar esses denominadores. Então, vamos lá fazer isso, que fica mais fácil para a gente. Qual é o MMC entre 10 e 5? Quem sabe já coloca nos comentários. Vai ser o 10, porque lembrando que MMC é mínimo múltiplo comum. Quem é o menor múltiplo quando eu falo da tabuada do 10 e da tabuada do 5? Porque MMC, múltiplo, tem a ver com tabuada. Então, você para e pensa, na hora que você precisa poupar tempo, na tabuada do 10 e do 5, qual é o primeiro número que se repete? Vai ser o 10, porque tem o 10 na tabuada do 10 e tem o 10 na tabuada do 5. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o MMC como sendo 10. Então, meu novo denominador vai ser 10. E eu preciso fazer aquele processo de equivalência. Do 10 para ter virado esse 10 aqui, ó, foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 1, ou seja, ele mesmo, né? Então, o número de cima vai permanecer 1x ao quadrado. Muito bem. No próximo, de 1 para ter virado esse 10 que está aqui no denominador, foi feito o quê? Foi multiplicado por 10. Então, eu também venho aqui e multiplico esse 5 por 10. Então, vai ficar 5 vezes 10, que vai ser 50, e copio o x. Agora aqui, do 5 para ter virado esse 10 que está aqui embaixo, foi multiplicado por 2. Então, eu venho aqui e multiplico 1 por 2, que vai ser 2, e copio o x ao quadrado. E por último, desse 1 para ter virado esse 10, foi multiplicado por 10. Então, multiplicando 8 por 10, vai ser 8 vezes 10, 80, e copio o x. Ah, e não preciso fazer no segundo membro, porque ali está zerado, então tá tudo bem. Então, agora que eu fiz esse processo de equivalência, tudo certinho, eu posso cancelar os denominadores, porque numa equação, o que eu faço de um lado e faço de outro não altera, tá bom? Ah, Giz, mas você não fez, não colocou 1 aqui embaixo. Mas veja, se eu colocar o 1 naquele denominador do zero, olha aqui o que acontece. De 1 para ter virado 10, que estaria aqui embaixo, foi multiplicado por 10. Então, 0 vezes 10 acaba ficando esse nosso zero aqui. Então, por isso que eu já não fiz, né? Eu estou poupando tempo. Bom, então você já sabe que feito
uma equação, porque eu tenho uma equação, tá? Eu posso cancelar esses denominadores. Então, sobrou aqui para mim o quê? Menos 1x² mais 50x mais 2x² menos 80x igual a zero. Agora, eu agrupo os termos que são semelhantes. E quais são os termos semelhantes? É aquele que tem a mesma parte literal, que tem a mesma letra e o respectivo expoente. Então, é menos 1x² junto com o 2x². Então, se eu devo 1, mas eu tenho 2, eu fico com 1x². Então, vai ficar 1x², ou simplesmente eu posso escrever x². Ok. Agora, vamos lá para o próximo termo que é semelhante, que é o mais 50x e o menos 80x. Se eu tenho 50 e eu devo 80, quer dizer que eu vou ficar com uma dívida de 30. 30x igual a zero. Pronto, coloquei a minha equação do segundo grau na sua forma reduzida e agora nós precisamos resolver essa equação para encontrar quais são os valores de x. Como que eu preciso fazer isso agora? Você pode fazer por várias formas. Você pode fazer aqui utilizando o processo de fatoração, você pode fazer soma e produto, ou você pode aplicar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Você escolhe aquilo que é mais ideal para você. Eu vou fazer aqui pelo processo de fatoração, daí você já vai prestando atenção. Para fazer pelo processo de fatoração, que seria o fator comum em evidência, veja que eu vou olhar nesses dois termos qual é aquele que se repete. Produção, qual é o termo que se repete nesses dois termos que eu tenho aí? Tem algum número que se repete ou alguma letra? X. O x. Muito bem. Então, quando acontecer isso, eu venho aqui, coloco o x em evidência. Não temos nenhum número, né? Porque aqui do lado do x² é 1. Entre 1 e o 30, não tem um número, um divisor comum a eles, né? O número que se repete que a gente fala. Então, por isso, fica só x em evidência. Abre parênteses. De x aqui, eu multiplico por quanto para retornar nesse x² que eu tinha ali? Vai ser vezes o x mesmo, porque se você fizer x vezes x, você retorna em x². Ok. Menos x vezes quanto que eu coloco aqui agora, que eu retorno nesse 30x? Vai ser 30. Ó, fiz a fatoração igual a zero. Agora, quando eu tenho esse caso, veja que eu tenho um produto, né, ali de dois termos que resulta em zero. Toda multiplicação que resulta em zero, um deles tem que ser zero. Então, eu posso falar que esse cara aqui, esse x pode ser igual a zero, ou o x menos 30, que é o outro termo, x menos 30 pode ser igual a zero. Qualquer um deles sendo zero, quando eu faço uma multiplicação, a multiplicação de um número por zero resulta em zero. Então, aqui eu faço o quê? X igual, lembrando que nesse caso eu fiquei com uma equaçãozinha do primeiro grau para ser resolvida. X igual a, esse 30 que estava negativo, ele passa positivo. Então, fica x igual a 30 e x igual a zero. Bom, você sabe que quando eu estou procurando valores das coordenadas, lembrando que as coordenadas, elas sempre são nesse formato. X, que seria um valor referente a x, e depois um valor referente a y. Eu descobri que x é igual a zero. Mas se você agora olhar para as alternativas, não tem nenhum aqui no lugar que fica o x, que é o primeiro aqui, não tem nenhum sendo zero. Então, o zero eu não vou utilizar. Agora, o outro x que eu encontrei, ele tem um valor de 30. Aí eu vou para as alternativas. Tem alguma alternativa que tem um valor de 30? Tem, aqui na letra C, o x vale 30. Se o x valer 30, o que é aquele 60 ali? Aquele 60 seria o valor da nossa função, que seria o valor do nosso y. Ah, mas para você que está falando, Giz, mas no B tem um 30 aqui, ó. Mas esse 30 está no lugar de quem? Está no lugar do y. E o 30 é o valor referente a quem que eu encontrei aqui agora mesmo, ó. É o valor referente a x. Então, por isso que não pode ser a alternativa de letra B, tá bom? Porque o 30 é do x e não do y.
Ah, mas como que eu faço agora para confirmar que o meu y vai ser 60? Você pega uma das funções, por exemplo, vou pegar a função 2. A função 2, ela é menos 1/5 de x ao quadrado, né? E esse menos 1/5 de x ao quadrado significa que é menos 1/5 vezes o valor de x ao quadrado. Quem deu o x? O nosso x foi 30, né, que nós encontramos. Então, aqui eu coloco 30 ao quadrado. Aí, mais 8x, que seria 8 vezes o valor de x, ou seja, 8 vezes 30. Agora, eu resolvo isso daqui e eu descubro qual é o valor da função, que é referente ao valor de y. Ó, como que vai ficar agora? F2 igual a menos 1/5 vezes 30 ao quadrado, gente, vai ser igual a 900, porque é 30 vezes 30, mais 8 vezes 30, 8 vezes 3, tem que ser bom de tabuada nessas horas. 8 vezes 3, 24, então 8 vezes 30, 240, só acrescento um zero. Agora, o que eu posso fazer aqui? Veja que eu posso multiplicar menos 1/5 por 900. Coloco um aqui embaixo e vai ficar, então, multiplicação de frações, ó. Menos 1 vezes 900, que é menos 900, e 5 vezes 1, que é 5. Ok? Agora, eu copio o que sobrou ali, que é o 240. E agora você faz menos 900 dividido por 5. Ou você faz cálculo mental, ou você faz o rascunho do ladinho, montando a divisão. Vou fazer aqui, ó, 900 dividido por 5. Pego 9. Vai ser 1 vezes 5. Vai ser 5 e faço a diferença, sobra 4. Estou fazendo o processo curto da divisão. Abaixo 0. 40 dividido por 5 vai ser 8. 8 vezes 5, 40, sobra 0. E abaixo esse 0 que está aqui, ó, vai 0 na chave. Então, aqui deu que a função 2 é igual a menos 180, olha ali, mais 240. E se eu devo 180 e tenho 240, eu fico com 60. Pronto, gente, consegui encontrar. Na verdade, eu tô tirando a prova real aqui para mostrar para vocês que o y é 60, tá bom? Então, eu encontrei aqui que x é 30 e que y é 60, mas essa parte aqui que eu fiz a prova real para você, você não precisaria fazer na hora da prova, porque já tinha claro que o x era 30, o y automaticamente seria 60. Mas para você ir compreendendo, igual a produção aqui tá, deu certo. É isso aí, gente. Então, nós encontramos nesse caso que a resposta vai ser a letra C. Olha quantos conteúdos dentro de função do segundo grau. Você precisou saber aqui como resolver uma equação do segundo grau na sua forma reduzida, colocar na forma reduzida, como resolver uma equação do segundo grau. Para você que fez essa questão utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara, você também chegou nesses mesmos resultados que eu, ó, x igual a 0 e x igual a 30, tá bom? Só mudou a forma de resolver. E você também precisaria saber aqui sobre coordenadas em um plano cartesiano, que é muito importante lembrar que x vem primeiro e depois y. Porque se você não tivesse essa certeza, você ia ficar entre a alternativa B, né? Porque será que 30 é o valor do y ou o valor do x? Então, você vai revisando e você vai começando a entender para depois, na hora da prova, começar a arrasar, né? E vamos para a próxima questão. Lembrando que sempre vou começar pelo comando da questão para ver se a partir dele eu já consigo a elaboração de uma estratégia. Então, vamos lá. Sabendo-se que os segmentos BE e CD são paralelos, então me deu uma informação aqui, e conhecendo as medidas de AB, de AE e ED, qual é a medida de BC? Então, quer dizer que essa questão está procurando qual é a medida de BC, ó, dessa partezinha que eu grifei aqui em rosa. E agora, será que eu consigo já elaborar uma estratégia? Eu posso colocando esses valores que estão no comando ali que ele me deu na nossa imagem, porque sempre se a figura tem uma imagem, ela já começa a nos ajudar também a partir da imagem na elaboração da estratégia. Então, aqui, vamos lá. Ele disse que AB é igual a 4. Então, vamos colocar que AB é igual a 4 metros.
AE é igual a 6 metros. AE, vamos lá, é 6 metros. ED é igual a 12 metros. E ED é igual a 12 metros. Ok? Então, eu preciso descobrir a medida daquele BC. E se você começar... Vou colocar X aqui, tá? Nesse BC. Se você começar a pensar bem aqui, a descobrir a medida de BC ali, eu não preciso ler o resto do enunciado, do texto do enunciado, que a partir disso apenas eu já consigo pensar na estratégia. Quer dizer que eu tenho que descobrir aquela medida ali? Me parece que tem 2 triângulos ali, se eu analisar. Veja bem. Então, se eu desenhar o triângulo menor aqui, que seria o triângulo ABE, ó, o triângulo ABE, ele tem essas medidas aqui, ó. Então, aqui seria o B, A e E. Ele mede 4 aqui, 6 aqui, e aqui não tem nenhuma medida, mas talvez não vai me interessar mesmo essa medida. Tudo bem. Agora, vamos desenhar separadamente o triângulo maior. O triângulo maior, que é o triângulo CAD, ó. CAD, que é o nosso triângulo maior. E aí, eu posso colocar, então, aqui para localizar CAD. Então, os vértices do nosso triângulo, que daí eu me localizo mais fácil. Então, aqui, o segmento, se você observar aqui, ó, de A até D, quanto que ele mede no total? Produção, qual é a resposta? Quanto mede de A até D no total? O que eu tenho que fazer, produção? Eu tenho que somar. Eu tenho que pegar essa medida de 12 com essa medida de 6, que faz parte do meu segmento AD no total. Então, aqui eu vou resultar em 18 metros. E a medida de C até A, produção, quanto que vale de C até A? Eu também tenho que somar x mais 4. Então, aqui, essa medida vale x mais 4. E com isso, eu consigo observar que eu tenho 2 triângulos que são semelhantes, porque, ó, veja que o vértice A faz parte dos 2 triângulos, e com isso eu já vou percebendo que eu tenho um conteúdo de semelhança de triângulos, que tem a aula para você explorar mais e resolver outros exercícios também para praticar. Então, essa vai ser a nossa estratégia, utilizar a semelhança de triângulos para encontrar o valor de x, para responder qual é o tamanho do segmento ali CB. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu começo colocando, então, esse lado BA está para esse lado CA no outro triângulo. Então, quer dizer que 4 está para aquela medida no outro triângulo, que é x mais 4, ok? Assim como, então aqui estou montando uma proporção. Assim como, o que eu vou colocar agora? A medida de AE, aqui que é 6, está para a medida de AD, que é 18. Então, eu coloco que 6 está para 18. Essa é uma estratégia. Tem gente também que gosta de colocar assim, ó, que 4, que é a medida de BA, está para a medida de AE, já no mesmo triângulo, olhando para o mesmo triângulo. 4 está para 6. Assim como no outro triângulo, veja que eu não posso começar falando que 18 está para x mais 4, porque se eu comecei do lado que está na vertical, num triângulo, no outro eu também preciso começar nessa mesma orientação, no lado que está na vertical, senão vai dar errado. Então, aqui eu teria que colocar o quê? Primeiro, quem está na vertical, como eu comecei no primeiro triângulo, o x mais 4, e ele está para 18. Então, você pode escolher qual a melhor forma de começar a resolução. Aí, veja que qualquer uma das duas, quando eu fizer a multiplicação cruzada, ó, aqui eu faria 4 vezes 18, aqui também, ó, 4 vezes 18. Então, por isso que eu disse que dá na mesma, você escolhe aquela que é melhor. Então, vamos lá. Eu faço a multiplicação cruzada, então, eu vou começar aqui. 6 que multiplica x mais 4, ó. 6 que multiplica x mais 4. Não vai com muita sede ao pote nessa questão, fazendo que faz 6 vezes 4, 24, e esquece de multiplicar o 6 com o x. Aí você vai errar a questão, tá bom? Faz detalhado, monta a questão. Você viu que é importante fazer o desenho para ajudar na elaboração da estratégia, né? Igual a 4 vezes 18. Ok. Agora eu faço o processo aqui do chuveirinho, distributiva da multiplicação, e fica 6 vezes x, 6x, mais
6 vezes 4, 24, que é igual 4 vezes 18, ó. Dá para fazer cálculo mental. 18 mais 18, 36, aí 36 mais 36, 72. Para você que não tem as habilidades de cálculo mental, faz a continha, não tem problema fazer a continha. Então, vai ficar 6x igual, porque agora eu resolvo uma equação do primeiro grau, eu separo o termo que tem a incógnita de um lado, de um membro, quem não tem a incógnita vai para o outro. Por esse motivo, esse mais 24 vem aqui junto com o 72. Então, ficaria 72 menos 24. E você deve lembrar que quando eu faço essa troca de membro, eu faço a operação inversa, né? Agora fica 6x igual 72, de 72 eu tiro 24. Ah, eu não sou boa de cálculo mental quando é subtração. Então, vamos lá. Faço aqui a troca. De 4 para 12 são 8, de 6 eu tiro 2, 4. Aí, 48. Então, para terminar, eu sei que esse 6 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 48 dividido por 6. E 48 dividido por 6, quem que tá bom de tabuada aí já sabe responder, que vai ser igual a 8. Então, eu já descobri que x é igual a 8, que é o que eu precisava descobrir. A questão foi, qual é a medida de BC? BC é esse pedacinho aqui, ó, que seria o meu x. Então, ele é igual a 8, já encontrei a resposta, que vai ser a alternativa de letra C. Essa foi fácil, né? Então, aqui o conteúdo... Semelhança de triângulo. Se você tem dúvida, revisa sobre esse conteúdo. Já anota aí, tá bom? Próxima questão. E como você já sabe, vamos começar no comando. Então, vamos lá. Considerando-se que um pacote de passeio custa R$ 70 por pessoa, qual é o valor da arrecadação com a venda desses pacotes de passeios? Então, eu sei que tem a ver ali com o valor que uma pessoa ganha vendendo passeios. E que cada pacote de passeio já sei que custa R$ 70, ó. Já vai grifando as informações para te ajudar na elaboração da estratégia. Então, agora eu vou ter que ler o texto, porque isso aqui não tem imagem igual a questão anterior para me ajudar na resolução, então eu vou ler o texto por completo. No dia 1º de dezembro de 2022, Maceió recebeu seu primeiro cruzeiro de alta temporada de turismo, 2022-2023. O navio Costa Velosa, de origem italiana, trouxe a Alagoas 1.612 turistas. Porém, de acordo com a Secretaria de Turismo, 1.112 turistas não adquiriram pacotes de passeios para conhecer a melhor capital alagoana. Considerando-se que um pacote de passeio, então a gente sabe que custa R$ 70, qual é o valor da arrecadação com a venda desses pacotes? Então, aqui é uma questão de contas, né, de multiplicação, de subtração, contas aritméticas mesmo, não tem que elaborar muita coisa aqui não. Vamos lá, eu vou pegar o 1.612, que foi o total de turistas que estavam no navio. Mas o que a secretaria disse? Que 1.112 turistas não compraram os pacotes de passeio. Então, eu vou subtrair 1.112 daqui para eu descobrir de fato quantos turistas que adquiriram os pacotes. Então, aqui fazendo a diferença, ó, vai ser 500. Então, quer dizer que 500 turistas compraram os pacotes. Agora, eu preciso descobrir o valor total a partir desses 500 turistas. O que eu sei? Eu sei que cada pacote custa R$ 70. Então, eu pego 500 e multiplico por 70. Esse zero do 70 eu já posso abaixar aqui, ó. Aí eu faço 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35. E com isso eu acabei de descobrir que a arrecadação foi de 35 mil reais. Olha que questão fácil, essa aqui foi de graça, hein, gente? Que vai ser a alternativa de letra E. Então, viu? Você também precisava saber aqui as contas aritméticas para resolver esse tipo de questão. Conseguiu entender? Então, vamos para a próxima. Então, nessa questão, qual será o tempo de viagem? Olha aqui o comando, ele quer saber o tempo de viagem. Não me ajudou em nada esse comando.
Vamos para o texto completo do enunciado, então já grifando aquelas informações que são relevantes. Uma família de Maceió pretende passar as férias no sertão alagoano e fazer os passeios pelo Rio São Francisco. A distância entre Maceió e a cidade de Piranhas é de aproximadamente 280 quilômetros. Então já vou marcar essa informação que eu grifei. Maceió até chegar a Piranhas vai ser de 280 quilômetros essa distância. Durante o trajeto, a família pretende fazer 2 paradas para descanso. Olha aqui, 2 paradas. Levando-se em consideração que a velocidade média é de 80 km por hora. Então, vamos marcar aqui também. A velocidade para percorrer esse trajeto é de 80 km por hora. O que significa uma velocidade de 80 km por hora? Significa que em cada 1 hora percorre-se 80 km. Isso é o significado da velocidade média. E que cada parada dura 20 minutos. Eles vão fazer 2 paradas. Então, nessas condições, qual será o tempo da viagem? Então, aqui eu vou precisar descobrir quanto tempo que essa família vai gastar para percorrer esse trajeto de 280 quilômetros. Então, o que eu disse para você mesmo? Que a velocidade média significa que a cada 1 hora, nesse caso, percorre-se 80 quilômetros. Então, para percorrer os 280 quilômetros, vão gastar-se quantas horas? Lembrando que aqui eu tenho regra de 3 simples, tá bom? E daí, como aqui eu tô falando de grandezas que são diretamente proporcionais, porque quanto maior a quilometragem, maior vai ser o tempo, né? Maior a distância, maior o tempo. São grandezas diretamente proporcionais. Por isso, eu multiplico cruzado. Se você tem dúvida em grandezas diretamente proporcionais, como resolver regra de 3, eu tenho as aulas para que você possa revisar esses conteúdos e praticar com outros exercícios também, tá bom? Então, aqui multiplicando cruzado, eu gosto de fazer esse tipo de regrinha de um modo mais rápido, né? Então, eu faço aqui, 1 vezes 280, eu multiplico os 2 que tem números primeiro, que vai ser 280. E depois eu divido pelo que está a diagonal com o x, com a interrogação. Nem coloco o x, eu nem gosto de montar a equação, eu gosto de fazer isso aqui direto. Por isso que eu falei que tenho aulas também explicando mais exemplos para você praticar. Então, agora eu divido por 80. Ok, 280 dividido por 80, posso simplificar aqui os zeros, ficou 28 por 8, que são o quê? São 3, 3 vezes 8, 24. Faço a diferença, sobram 4. Agora, 4 não dá para dividir 8, então eu transformo esse 4 inteiros em 40 décimos e venho aqui no quociente para colocar a vírgula, porque o próximo número que eu coloco aqui agora é referente aos décimos, que são o quê? 40 décimos dividido por 8 vão ser 5 décimos, 5 vezes 8, 40, resto 0. 3,5 horas. Aí eu venho aqui, será que eu coloco essa alternativa C, 3 horas e 50? É a mesma coisa? Não, gente. 3,5 horas significa aqui que são 3 horas, ou também eu poderia escrever aqui, esse 3 horas mais 0,5 horas, porque esse ponto 5 aqui significa 0,5. E a gente sabe que 0,5 é a metade de 1 hora, e metade de 1 hora são 30 minutos. Então, eu posso escrever aqui como sendo 3 horas e 30 minutos, tá? Marca bem, 3 horas e meia, 3 horas e 30 minutos. Então, eu vou lá e vou marcar a alternativa de letra D. Oba! Toma cuidado com uma coisa. O que mais falou no enunciado? Que eles vão fazer 2 paradas de 20 minutos cada uma. Então, 2 paradas de 20 minutos cada uma, 2 vezes 20 vão ser 40. Então, eles vão gastar nas paradas 40 minutos. Então, agora eu venho aqui e somo 3 horas e 30 minutos mais aquele 40 minutos. Você pode fazer cálculo mental aqui ou você faz a adição. 3 horas e 30 mais 40, dá para pensar. 30 mais 30 dá 1 hora fechada, né? Aí você escolhe. Eu vou fazer a adição aqui para mostrar. 30 mais 40 dá 70. 70 minutos. E aqui 3 horas. Mas aí não tem 3 horas e 70 minutos. Por quê?
Porque esses 70 minutos aqui, ó, passou de 1 hora. Então, o que passou de 1 hora, passa lá pro lado do 3. Então, aqui ficaria apenas 10 minutos. E esse 1 hora que excedeu, passa para cá, ó. Então, vai ser 4 horas e 10 minutos. Aí, por isso que eu disse, você pode fazer o cálculo mental quando é referente a tempo, assim, né, a horas. Às vezes fica até mais fácil que fazer a adição aqui. Aí você pensa na sua estratégia e lembrando que sempre eu tenho aulas aqui no canal para você poder revisar esses conteúdos. E aí eu já marco a minha alternativa de letra A, 4 horas e 10 minutos. Agora me conta, você conseguiu acertar essa questão? E vamos para a próxima. Então nessa questão, começando lá pelo comando, que você já está acostumado, né? Qual a função que representa o valor total a pagar de acordo com o número N de camisetas? Então, quer dizer que eu preciso descobrir uma função que vai dar o valor total a pagar de acordo com a quantidade de camisetas que eu compro. Não me ajudou em nada esse comando, então eu vou ter que ir para o texto. Então, vamos de novo. Uma loja de roupas decide fazer uma promoção de verão. Todas as camisetas pelo mesmo valor de R$ 45,00. Opa! E a partir da segunda camiseta comprada, há um desconto de 20% nas demais camisetas. E aí eu preciso descobrir, então, qual é a função que representa o valor total a pagar de acordo com o número N de camisetas. Então, vamos fazer um esquema aqui para a gente entender melhor essa questão. Então, se eu comprar uma camiseta, o que acontece na compra de uma camiseta? Para uma camiseta, eu pago um valor de R$ 45,00, né? Não tem desconto nada para uma camiseta, porque ele fala aqui no enunciado, ó, aqui, ó, todas as camisetas pelo mesmo valor de R$ 45,00. Então, uma camiseta eu pago R$ 45,00, ok. E a partir da segunda camiseta, então quer dizer que só a partir da compra da segunda que eu ganho um desconto, que eu ganho um desconto de 20% nas demais camisetas. Então, na compra de uma camiseta, R$ 45,00. Se eu comprar duas camisetas, o que vai acontecer na compra de duas camisetas? A primeira vai ser 45, ok? Aí, mais, o que acontece agora? Eu vou ganhar um desconto de 20% na outra camiseta. Então, aqui eu precisaria fazer o cálculo de porcentagem. Quanto é 20% do valor de 45? Aqui você pode elaborar a sua estratégia, como você está acostumado. Então, você pode fazer 20 vezes 45 dividir por 100, ou você pode escrever que 20% é a mesma coisa que 20 centésimos, o D vira vezes e coloca o 45. Aí tem aluno que gosta de fazer 45 dividido por 100 multiplicado por 20, aí cada um faz a sua estratégia, ou até mesmo faz o cálculo mental, né, gente? Porque se eu pensar, cada 10% de 45, divide 45 por 10, dá 4,5. Como é 20%, eu pego duas partes, que vai ser igual a 9. Então, aqui a resposta vai ser 9, de desconto, tá? Aí, se você quiser fazer o cálculo, não tem problema, vai ficar assim, ó. 20 vezes 45, ó, 45 vezes 20, coloco o zero para fora. 2 vezes 5, 10, que vai 1. 2 vezes 4, 8, 9. 900. Só que aí, deu 900. Eu preciso dividir pelo 100 que tá aqui, ó. Corto 0, ficou 9. Então, você estabelece o seu critério, como que você faz. 9 é de desconto. Então, quer dizer que se a camiseta custava 45, eu vou tirar 9 de desconto, ó. Aqui vai ficar 3, de 9 para 15 são 6. 36. Então, quer dizer que a segunda camiseta vai custar 36 na segunda camiseta. Ok. E aqui eu pagaria um valor total de 45 com 36. 45, 75, eu pagaria R$ 81,00. Tá, mas eu não encontrei ainda a função que vai me mostrar isso. Vamos fazer o cálculo aqui agora para 3 camisetas compradas, ó. 3 camisetas. O que aconteceria aqui? Eu pagaria 45 na primeira, mais 36 na segunda camiseta. E o que mais?
e mais 36, porque a cada camiseta que eu vou comprando depois da segunda, né, a partir da segunda, eu tenho esse desconto de 20% em cada uma. Então aqui eu farei o desconto, né, de quanto é 20% de 45, que eu já sei que é 36. Então, na terceira eu também pagaria 36. E aí por diante. E a partir disso a gente consegue começar a ver que tem um padrão ali, né? Você observou que, ó, aqui quando eu comprei duas camisetas, na primeira eu paguei 45, na segunda 36. Quando eu comprei 3, ficou 45 mais 36 na segunda, mais 36 na terceira. Se eu comprasse 4 camisetas, como que ficaria para 4? Ficaria 45 na primeira, mais 36 na segunda, mais 36 na terceira, mais 36 na quarta. Então, veja que aqui eu poderia, ao invés de ficar escrevendo mais 36, mais 36, mais 36, eu poderia colocar 36 vezes 3, ok? E com isso a gente consegue observar um padrão. Aqui não é a compra referente a 4 camisetas? Para 4 camisetas, veja que aqui teve multiplicado por 3. Mas por que por 3 e não por 4? Porque a primeira camiseta, ela está aqui, ó. Eu paguei R$45 na primeira camiseta. E veja que para fazer o cálculo das demais camisetas, eu preciso subtrair a quantidade que é a primeira. Então, no caso aqui, eu fiz 4 menos a primeira, ó. 3 aqui, ó. Aqui, olha, não seria 36 vezes 2 para 3 camisetas? Porque a primeira camiseta está aqui, ó. 3 aqui, 3 menos a primeira camiseta, que dá vezes 2. Então, quer dizer que eu consegui encontrar um padrão, né, gente? Como que ficou esse padrão, então? Vamos apagar aqui e tentar escrever aqui embaixo para você perceber esse padrão. Então, o valor pago pelas N camisetas que eu vou comprar, por que eu vou usar N agora, se até agora eu estava usando número? Porque nós vamos generalizar a situação, em vez de colocar número, eu coloco a letra, N, que representa uma quantidade qualquer. Pode ser 10, 8, 15, 20, 30 camisetas. Então, sempre vai ser o quê? Vai ser o valor da primeira camiseta, que é 45, mais 36 multiplicado pela quantidade de camisetas que eu compro, né? Não, presta bem atenção, que sempre eu preciso descontar 1 aqui. Por que eu tenho que descontar 1 dessa quantidade? Porque a primeira camiseta está aqui, ó, no 45. Então, sempre eu venho aqui e desconto 1. Então, ficaria 36 vezes N menos 1. Então, eu acabei de encontrar qual é a função que me dá o valor total em função de N camisetas compradas nessa loja, que vai ser a alternativa aqui, nesse caso de letra A. V em função de N, que significa isso, tá? Valor em função de N, que significa o valor em função à quantidade de camisetas que eu comprar. Igual a 45 mais 36 vezes, entre parênteses, N menos 1. Lembrando que é menos 1 porque eu preciso descontar a primeira camiseta que eu já paguei 45 por ela. Então, essa é a alternativa de letra A. O que é, produção? Sistema de lojas. Esse tipo de questão, né? Porque daí eles colocam nas planilhas, né? Para ver o lucro no final do dia. Então, ó, é utilizado na nossa vida real esse tipo de questão. Marca aí e me conta se você conseguiu acertar. Dessas 6 questões que eu resolvi aqui, qual você teve mais dificuldade? Em qual dos conteúdos você teve mais dificuldade? E qual você julga ser a mais fácil de todas? Eu acho que eu já sei a resposta da questão que foi mais fácil de todas. E lembrando que se você precisar de algum conteúdo para revisar em função dessas questões aqui ou de outras questões, você pode digitar o nome desse conteúdo e giz com giz na frente, que daí você encontra aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova. Deixa o like, não esquece do like e aproveita para se inscrever no canal. E não perca as novidades no site gizcomgiz.com.br. Sabe quando eu vejo você? Na próxima aula. Tchau!